ele, instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Vamos ler junto o versículo 2, irmãos? Versículo 2, que está aí, todos juntos. Perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Irmãos, os irmãos sabiam que há o Espírito Santo? Amém, igreja? Amém. Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Há ou não há o Espírito Santo? Tá? Versículo diz então, 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeu como grego. E Deus, pelas suas mãos, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços, aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus,
sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como habitantes gregos de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Que o Senhor aplique a sua palavra ao coração de cada um de nós. Amém, irmãos? Semana passada nós vimos, aliás, só para fazer assim um roteiro de como tem sido a nossa caminhada até aqui. Nós estamos finalizando aquilo que os historiadores do cristianismo chamam de final da segunda viagem missionária. Na verdade, é o final e será o começo da terceira e última viagem missionária, que é quando Paulo ele viaja ali pela região da Ásia Menor, onde ele vai fundar diversas igrejas. Mas só para que os irmãos tenham uma noção, tenham uma ideia de como o cristianismo está avançando. O cristianismo está se espraiando. Eu lembro que quando eu comecei a compartilhar essa mensagem com a igreja, eu falei para a Luciana, num dado momento, o seguinte, eu falei: amor, o evangelho prospera. O evangelho prospera, apesar de toda a adversidade, apesar de toda a contrariedade, o evangelho prospera. Amém, igreja? O evangelho prospera. Antes da gente continuar, feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus e bendito Pai Celestial, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã, estarmos na tua casa de oração. Queremos te agradecer, ó Deus querido, ó Deus amado, ó Deus santo, pela tua palavra lida, tua palavra viva, tua palavra que é eficaz. Que a tua palavra, Deus querido, ela encontre lugar no coração de cada pessoa que aqui está, cada um de nós. Assim nós a ti oramos, em nome e por amor de teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. E o povo de Deus diz amém. Amém. Irmãos, lemos Atos capítulo 18 até o versículo 20 do capítulo 19. O que é que chamou a sua atenção nesse texto? Quais foram os episódios que mais saltaram aos seus olhos, ou que mais gritaram aos seus ouvidos? Ou qual foi desse texto de Atos 18 até 19:20 lhe falou mais ao coração? Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a ler com mais calma, a ler com mais paciência, a ler com menos pressa essa expressão da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Corinto
e Éfeso. Éfeso é a igreja que está sendo fundada aqui pelo apóstolo Paulo. Corinto e Éfeso se tornarão duas grandes igrejas em regiões diferentes. Corinto na região da Acaia e Éfeso na região da Ásia Menor. Elas se tornarão igrejas profundamente referentes, igrejas de referências, igreja que atrai, igreja que as outras igrejas se espelham, igreja que as outras igrejas a querem imitar. Essas duas igrejas se tornarão uma potência, se tornarão um marco do Evangelho aonde elas estão plantadas. E se nós olharmos para a origem dessa igreja, para a história dessa igreja, nós podemos, irmãos, imitar, ou devemos, na verdade, perceber se aquilo que acontece na história dessa igreja está acontecendo conosco como igreja, e se está acontecendo conosco, cada um individualmente. Porque o que aconteceu ali em Efésios precisa acontecer conosco como igreja, mas precisa acontecer conosco individualmente. Amém, irmãos? Amém. Se quisermos viver e sermos uma igreja impactante, se quisermos viver e sermos um cristão, um servo de Deus, cuja vida é impactante. Isso foi tão impactante que os estudiosos vão dizer que a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é uma obra-prima teológica, é um produto teológico de altíssimo nível. Mas, irmãos, quando eu leio, eu li o capítulo, no início do culto, o capítulo 1, versículo 3 até o 18, e o diácono Rogério, no momento devocional, leu os versículos subsequentes. Se nós voltarmos para aquele texto, nós vamos encontrar a razão de ser daquilo que Paulo fala aqui no início da história da igreja. Se nós olharmos para aquele texto, depois de olharmos para Atos capítulo 18, verso 18 até o 19, verso 20, nós vamos ver, fará mais sentido a leitura e o entendimento de Efésios, da carta. Por que aquela igreja se tornou uma igreja impactante? Por que aquela igreja se tornou uma igreja aglutinadora? Por que aquela igreja se transformou numa igreja referência? Irmãos, que a nossa igreja seja uma igreja impactante. Amém, igreja? Amém. Que a nossa igreja seja uma igreja referência. Amém, irmãos? Amém. Para a glória do nome de Jesus. Não para a vaidade da liderança da igreja, não para a vaidade do pastor, mas para a glória do nome de Jesus, e para a glória do nome de Jesus, e para a edificação daqueles que integram a igreja. Porque se você viver um cristianismo impactante, se você viver um cristianismo de referência, a sua vida será uma vida profundamente edificada e profundamente edificante. Amém, igreja? Amém, amados? Amém. E quais são as marcas então, pastor, dessa vida cristã edificante? Quais são as marcas dessa igreja impactante, dessa igreja que é referência, dessa igreja que marca o seu lugar, que marca a sua geração, que marca o seu tempo? Que marcas são essas que devem ter na igreja e na vida de cada um de nós? De cada um de nós, para sermos uma igreja referência. Quando eu olho para a epístola aos Efésios,
irmãos, eu vejo que ela é uma igreja convergente. Vamos voltar para Efésios rapidamente? Deixa marcado aqui, tá? Deixa marcado. Vai para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu quero que você sublinhe algumas palavras em Efésios capítulo 1 na sua Bíblia. Versículo 3. 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em todas a sabedoria e prudência, desvendando-nos vamos ver toda essa frase aí, irmãos, do versículo de número 9, todos juntos, fazendo-nos conhecer o mistério. O mistério, sublinhe a expressão mistério na sua Bíblia, fazendo-nos conhecer o mistério, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo Jesus. Verso 10, todos juntos. Verso 10, toda a igreja. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como estão na terra. Sublinhe, marque esse versículo. Agora, irmãos, leia no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 15, que foi o texto que o diácono Rogério começou a ler, mas não leu o versículo até o final. Mas assim, diz o seguinte no versículo de número, vou ler o 15 em diante novamente, tá bom? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, e vamos ler juntos essa frase, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à direita nos lugares celestiais. Vamos ler o verso 21 todos juntos. Acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Também no vindouro. Ontem eu recebi num grupo que eu faço parte, o relato de um médico que falava que ele não podia deixar de crer em Deus. E ele começou a falar. Logo no começo ele disse: no atual estágio em que eu me encontro, eu sou levado a crer em Deus. E no final da fala dele,
ele tentando juntar fé e ciência. Ele dizia: as religiões precisam nos informar sobre vidas passadas, regressões de vidas. E aí todo mundo escrevia, todo mundo não, alguns escreviam. Sensacional, irretocável. Aí eu coloquei lá, ok, vírgula. Porém, subjacente ao discurso desse médico, há uma teologia e um discurso espírito kardecista. Atual estágio de vida, vidas passadas, não precisa ser um teólogo, basta conhecer o mínimo. E algumas pessoas, teólogas, aplaudindo o discurso. Mas por que isso? Porque nós vivemos num mundo excessivamente plural. O mundo que nós vivemos hoje, ele é plural. Plural no seguinte sentido: nós temos uma pluralidade de religiões, nós temos uma pluralidade de modelos cristãos. Mas, irmãos, quando a gente olha para o início da igreja em Éfeso, eu não sei se os irmãos repararam, a gente não vê algo tão diferente. Se você olhar para o início da igreja em Éfeso, você vê que Paulo está entrando num terreno novo. E é interessante que você vai vendo como o evangelho que vinga, ou como o evangelho que prospera, ele vai ampliando cada vez mais. Se os irmãos lembrarem das mensagens que temos pregado aqui, no começo, capítulo 15, a crise ali era: Paulo estava pregando para os gentios, e os judeus não queriam a inserção dos gentios, a não ser que os gentios se circuncidassem e que obedecessem alguns preceitos do judaísmo. Houve um cisma, houve um problema na igreja, e a igreja então convoca o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém resolve a favor de Paulo e autoriza Paulo a continuar a fazer o seu ministério junto dos gentios. E Paulo começa gradativamente a sair dos judeus, a cada passo. Foi assim em Bereia, foi assim em Filipos. A primeira mulher que se converte em Filipe, ela não era judia, ela era gentia. O primeiro homem que se converte em Filipe não era judeu, era gentio. Muito mais gentil do que a primeira mulher. A mulher era gentia, mas era temente, queria uma sinagoga para orar. Não tinha sinagoga, eles criaram um lugar de oração. O outro nem isso era. O outro foi convertido dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. A igreja está prosperando. Quando chega em Atenas, o evangelho está de cara com uma nova visão de mundo. Uma visão de mundo tremendamente filosófica. Paulo desce ao Areópago e prega ali, citando os filósofos. Veja que o evangelho está prosperando, está evoluindo. A mensagem de Paulo no Areópago não foi muito bem sucedida, e é por isso que quando ele entra em Corinto, ele entra com temor e tremor, porque ele se deu mal. Aliás, no finalzinho do capítulo 17 de Atos, ele é ridicularizado, e alguns dizem assim, acerca disso, alguns ridicularizam, e outros dizem, acerca disso falaremos em outra ocasião. Ou seja, descartaram Paulo, ridicularizaram, descartaram, e ele começa um novo ministério em Corinto. Ele começa com o freio de mão puxado, com medo, com temor. Ele prega na sinagoga.
A sinagoga não aceita. E aí Paulo sai para uma casa contígua à sinagoga. E ali se converte o chefe da sinagoga. E a cidade se converte. Veja que o evangelho está prosperando. Mas agora nós estamos numa outra cidade. Uma cidade com uma outra característica. Se Corinto era uma cidade extremamente comercial e extremamente mundana, Éfeso era uma cidade extremamente mística. Éfeso era uma cidade absurdamente mística. Ela era tão mística. Se você volte. Por isso que a palavra mistério no versículo 9, vamos ler juntos, capítulo 1, versículo 9 de Éfeso. Vamos ler juntos? Capítulo 1, versículo 9. Vamos lá? 1, 9 de Éfeso. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Aí vem o 10. Qual é o mistério da vontade dele? Verso 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Irmãos, percebam que numa cidade mística e filosófica, nós temos ali alguns modelos místicos e filosóficos. O primeiro modelo místico filosófico, Apolo. Apolo era da cidade de Alexandria, a cidade do filósofo judeu cristão Filon de Alexandria. Quem estudou no seminário já ouviu esse nome, né? Filo ou Filon de Alexandria. Apolo era alguém que bebera nessa escola. Nós temos ali naquela cidade, além de alguém do segmento de Filo de Alexandria, nós temos ali naquela cidade alguém do segmento de João Batista. Quantos eram? 12. Está lá no texto de Atos. Então, segmentos do filósofo de Filão, seguidores de João o Batista. Nós temos judeus que estão aderindo, e como se não bastasse, nós temos aí naquela cidade exorcistas e mágicos. Vamos voltar para Atos? Vamos voltar para Atos? Atos, capítulo 1, capítulo 19, desculpe, capítulo 19. Paulo na escola de Tirano, capítulo 19, verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando, persuadindo a respeito do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de... Vamos ler junto, irmãos? No texto bíblico, mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços, aventais do seu uso pessoal, diante dos quais os enfermos as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus exorcistas, nossa, é interessante, vamos ler junto esse versículo de número 13, todo mundo? Ora, também alguns exorcistas judeus. Irmão, não está dizendo que eles judeus ortodoxos. Você sabia que até hoje tem muito judeu
que se amarra numa macumbinha. E tem muitos judeus, irmãos, que vão à sinagoga no sábado, mas na sexta-feira vai lá bater o ponto, vai bater a curimba. Misticismo. Aí é judeu de nascimento, não judeu de religião. Judeu de nascimento, que é o que? O texto diz que eram exorcistas ambulantes. Os caras ganhavam dinheiro fazendo rezas de exorcismo nas pessoas. Como o misticismo existe hoje em dia, né? Nas igrejas evangélicas, inclusive, né? O irmão que vai lá naquela irmã que ora. Eu vou lá na irmã de oração forte. Eu vou na irmã de oração forte. Vai lá na oração forte. Você não precisa ir a lugar nenhum para orar, porque Jesus está aqui. E a oração forte, ela é a oração que ela é feita em nome de Jesus. Mas tem gente que busca. Nós somos místicos. Somos ou não somos, irmãos? Sim ou não, igreja? Somos místicos. Tu nunca botou um copo d'água na hora da oração forte, está no rádio? Fala a verdade. Tem gente que está rindo, Deus perdoa. Nunca botou um copinho com água lá, não? Quando dá um homem lá da igreja, né? Falava com a voz tremenda, eu seu copo com água. Aí você ia lá, botava um copo com água, bebia 3 goles, dava 3 pulos para trás, estava curado. Somos místicos. Brasileiro é místico. Vai dizer que tu não tem uma Bíblia aberta lá na estante, no Salmo 91, enferrujada. Tu não lê a Bíblia, mas abre lá no Salmo 91. Entrou nunca num táxi com a Bíblia queimada no sol, estorricada, aberta no Salmo 23. Nós somos místicos. Paulo entra numa cidade mística, extremamente mística, e as pessoas buscavam isso. Elas tinham livros, tantos livros, irmãos, que eles, quando se converteram a Jesus Cristo, eles queimaram os livros. E a Bíblia diz para nós que deu quantos 1000 denários depois que queimaram os livros? 50.000 dracmas. Gente mística. Qual é a igreja? O que acontece com esse grupo que faz com que eles se tornem uma igreja de referência, uma igreja catalisadora, uma igreja evangelizadora, crentes evangelizadores, crentes impactantes? O que é que faz com que pessoas que venham dos mais diversos segmentos religiosos e tenham a sua vida transformada? Em primeiro lugar, para ser uma igreja impactante, para viver um cristianismo significativo, nós temos que trocar todas as nossas crenças ou crendices pela centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Devemos trocar. Por isso que Paulo, no capítulo 1, versículo de número 10, ele vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 10 de Efésios. Ele vai dizer, vamos ler juntos, irmãos? Vamos lá, toda a igreja. Efésios 1:10. Efésios, para a dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E aí, quando a gente lê também o versículo de número Efésios mais à frente, deixa eu abrir aqui o meu texto de Efésios. Quando a gente lê Efésios 1, versículo de número 20, diz assim, Efésios 1:20, vamos ler junto, 20 e 21. Efésios 1:20, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos,
fazendo assentar-se à direita nos céus, continua, muito acima de todo principado e autoridade. Em outra versão é potestade, poder, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Irmão, sabe o que Paulo ensina aos Efésios? Para aquela comunidade de gente mística, de gente que é místico, de gente que vive uma fé misturada. O que Paulo ensina é o seguinte: olha, vou dizer para você o seguinte, você está nisso daqui, nós temos alguém que é cabeça, e sob ele tudo está subjugado, todos os poderes, todo o principado, toda a potestade, todo o poder, tudo pertence, tudo está subjugado, tudo está dominado, tudo está subserviente à pessoa de Jesus. E isso para nós, meus amados irmãos, é algo muito profundo, é algo muito sério. Nós temos que crer nesse poder e nessa soberania que Jesus Cristo exerce sobre este mundo material e sobre o mundo espiritual. Se nós queremos viver um cristianismo diferenciado, Jesus Cristo é a fonte de todo o poder. Nós temos que abrir mão de todas as nossas crenças passadas, de todas as nossas religiosidades passadas, e subjugá-la à autoridade, ao senhorio. Nós devemos, como aqueles homens, queimar os nossos livros, destruir os nossos credos, abrir mão de nossas crenças e ter a Jesus Cristo como soberano, como centro da nossa existência. Amém, igreja? Em segundo lugar, uma igreja que faz diferença, uma igreja que é composta de gente diferenciada, é uma igreja que está sob o senhorio e a autoridade de Jesus, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, é uma igreja que tem experiência com o Espírito Santo de Deus. Os discípulos de João Batista sequer ouviram falar do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 19. Eu sei que a hora está um pouquinho avançada, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Amém, igreja? Atos 19. Atos 19. Versículo de número 4. Disse-lhes Paulo: João batizou, realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e todos falavam em línguas como profetizavam. Irmãos, como é que o Espírito Santo vem sobre a vida do cristão? Está na Bíblia isso? Não? Eu nunca li. Verso 2. Verso 2. Verso 2. Vamos ler juntos, toda a igreja? Perguntou-lhes Paulo: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Quase isso aí. Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Vai para Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13.
Efésios 1:13, vamos ler juntos? No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quantos aqui creram no Evangelho? Vou perguntar só mais uma vez. Quantos aqui creem no Evangelho? Levantem as mãos. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas precisa acontecer algo mais. Precisa acontecer algo mais. Aquela igreja entendeu que precisava do Espírito. E Paulo discorre agora em Efésios sobre o Espírito. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Vamos ler junto, igreja? Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Abra sua Bíblia em Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Diz assim a palavra de Deus. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Se Paulo manda os crentes encherem-se do Espírito, é porque não o eram. Ter o Espírito não é a mesma coisa que ser cheio do Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus precisa encher a minha vida. Ele precisa encher a sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida, nós deixamos de ser carnais. Quando nós somos carnais, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Uma igreja e um crente impactante é alguém que abriu mão de crenças e de crendices, se esvaziou, se despiu, se dispôs delas, para agora dar lugar ao Espírito e ao enchimento do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus encha a minha vida, a sua vida e a vida de cada um de nós. A hora avança. Feche o seu olho para a gente orar. Está na hora de agora você encher o seu estômago também. Amém? Quantos aqui querem nessa manhã depositar definitivamente a sua fé em Jesus? A minha fé e o meu amor. Tem crente, tem pessoas que são crentes porque creem. São crentes porque creem, mas ainda não estão salvos, porque não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. É possível crer e não ser salvo? A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã. Deus quer que você não seja apenas um crente. Ele quer salvar. Para isso você precisa deixar Jesus entrar e ser o Senhor da sua vida. Você precisa deixar o Espírito Santo entrar. E quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, ele muda nosso comportamento, ele muda nossas práticas, ele transforma o nosso caráter, ele modifica a nossa essência, ele transforma.
tudo que somos. E essa transformação, ela é progressiva. Na medida que o Espírito de Deus vai enchendo a nossa vida, dominando a nossa vida, mais transformados nós somos, mais modificados nós somos. Então eu quero perguntar a você nessa manhã: você tem a certeza de que é uma pessoa salva, ou você apenas sabe que crê? Porque há uma diferença entre acreditar e ser salvo. Há uma diferença entre chamar Jesus de Senhor e ser salvo. O próprio Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará. Nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus incomode você, para que você se torne uma pessoa crente salva por Jesus e em Jesus. Feche seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Ó Deus querido e Deus amado, nós nessa manhã confessamos a soberania e o senhorio de Jesus Cristo. E assim como aqueles homens místicos, nós queremos abandonar tantas outras crenças e ter Jesus como exclusividade espiritual. Jesus venha ser o centro, e que o Espírito dele, o Espírito do Senhor, encha a nossa vida. Se alguém aqui ainda não teve uma experiência de salvação com Jesus, que nessa manhã possa sair daqui orando e te pedindo, ó Deus, perdão, e te entronizando em sua vida como Salvador e Senhor. Faz essa obra nesse lugar, porque queremos ser crentes salvos e não místicos e religiosos. Assim nós oramos em nome de Jesus.